professor Francão, professor de Física. Vim hoje aqui dar uma ajuda para você dentro da ótica geométrica para a gente poder preparar melhor para a prova que vai acontecer agora no final do ano. Hoje nós vamos abordar um conteúdo que é tratado na prova do Enem. Ele tem uma certa cobrança na sua prova, não tão grande igual é o conteúdo de ondas que eu já tratei aqui com você e o conteúdo de associação de resistores, mas a ótica geométrica é um ponto que ele cobra também na sua prova, um ponto que ele vai ter alguma relevância no seu tratar da prova. E ele vai te ajudar a entender também alguns aspectos da ondulatória. Então hoje vamos lá, vamos abordar os conceitos da ótica geométrica. Vovô, você presta atenção aqui e ele fala pra gente do que é a ótica geométrica. A ótica geométrica vai ser o ramo da física que vai estudar a propagação da luz como sendo uma reta orientada no espaço. Esse conjunto de retas eu vou chamar de feixe de luz. Uma única reta eu vou chamar de um raio de luz. Esse feixe de luz, ou apenas o raio de luz, é esse cara que eu vou analisar e verificar a sua propagação em alguns meios materiais. Esse meio material pode ser um meio material transparente, um meio material opaco ou um meio material translúcido. Esse cara a gente vai abordar daqui a pouco no meio do meu processo. Galera, esses raios ou esses feixes de raios, essa junção de vários raios, pode ser classificado em um raio convergente, em um raio divergente ou um raio paralelo. Um raio convergente, todos os raios emitidos pela minha fonte de luz vai convergir, vão se unir em um único ponto. Todos os raios divergentes, a minha fonte de luz está emitindo e vai abrir esse raio de luz para que eu tenha um campo maior de iluminação no meu processo. E meu raio de luz paralelo meu feixe de raio de luz paralelo é quando eu vou ter vários raios de luz com a mesma distância entre eles, fazendo a propagação desse processo. Falando em fonte de luz, eu posso ter uma fonte de luz que emite a sua luz própria ou uma fonte de luz que reflete a luz do outro ser, de uma outra fonte de luz. Esse cara são as fontes que vão emitir a luz que a gente vai poder analisar no nosso processo. Então eu posso definir a ótica geométrica como um estudo geométrico da propagação da luz, da minha onda eletromagnética, constituída por um campo elétrico e um campo magnético. Esse ente, esse cidadão, essa fonte, essa luz que se propaga no meio, vai poder ser analisado utilizando os princípios da geometria, da matemática na nossa jogada. Eu tenho algumas características importantes. A minha propagação da luz é sempre retilínea. A luz não vai fazer curva. Para que eu possa fazer curva, para que eu possa mudar a direção de propagação da luz, eu tenho que fazer alguns fenômenos sobre esse processo. Um deles é o que a gente vai estudar aqui hoje, na verdade os dois, é o processo de reflexão e o processo de refração da luz, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco. Eu também tenho a independência dos raios de luz. Vovô, o que significa a independência dos raios de luz? A luz ou o raio de luz que se cruzam não vai interferir um no outro, no seu caminho. Vai ocorrer o encontro, a junção entre os dois, e esse cara vai continuar propagando no meio material sem sofrer o desvio. Eu também tenho a reversibilidade da luz. O que é a propriedade, os princípios da ótica geométrica chamado de reversibilidade da luz? A luz vai se propagar, tanto indo em direção ao meio material, como voltando também desse meio material. Então ela pode assumir qualquer sentido de propagação, tanto o processo de ida, como o processo de retorno nesse meio material. Eu também tenho, dentro dessas jogadas, dentro desses princípios que eu posso identificar, para que eu possa analisar a ótica geométrica, a luz como sendo um raio, uma linha que se propaga no meio material, eu tenho que levar em consideração esses princípios. A luz vai sempre se propagar em linha reta, ela não vai sofrer desvio, a não ser que ela toque em um meio material diferente, onde ela pode sofrer o processo de reflexão ou o processo de refração. Ela é sempre independente. Quando dois raios se cruzam, esses raios não vão mudar a sua direção. E ela é sempre reversível. Ela pode ir de um meio para o outro, sofrendo esses princípios, tratando esses processos
na sua propagação. Dos fenômenos ópticos, eu tenho dois fenômenos extremos e importantes no meu processo. O principal dos principais dele chama-se processo de reflexão da luz e o processo de refração da luz. O primeiro que a gente vai discutir hoje, o processo de reflexão da luz. Então eu estou incidindo aqui um raio de luz sobre um meio material, no caso aqui um espelho plano, onde a luz não vai atravessar o seu meio, ela vai incidir sobre o meio, vai mudar a sua direção e retornar no mesmo meio. Professor, ela está fazendo curva. Não, ela não está fazendo curva. Eu estou mudando a direção de propagação da luz. Para que eu possa entender esse processo de reflexão, eu tenho que entender algumas características no meu processo. A luz ou raio incidente, o raio que vai incidir sobre a minha superfície, no caso um espelho, uma superfície polida, onde ela vai não atravessar o meio material, mas sim tocar esse meio material e sofrer o seu processo de mudança de direção, de propagação. Uma reta normal, essa reta em vermelho, quem é a minha reta normal? Uma reta imaginária que forma com a superfície um ângulo de 90 graus. Então, entre a reta normal e a minha superfície, eu formo aqui um ângulo de 90 graus. Professor, e esse raio que está retornando? O raio refletido, o raio que sofreu a mudança na direção de propagação. Professor, e os outros ângulos que estão formando no meu processo? Alguns deles, na verdade, os 4 ângulos formados são ângulos importantes no meu processo. O ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, eu vou chamar de ângulo de incidência. O ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido, eu vou chamar de ângulo de reflexão. E para que uma reflexão seja considerada uma reflexão regular, eu tenho que ter este ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Aqui você tem que prestar atenção, porque você gosta de fazer essa mudança no processo ou causar um erro na sua cabeça. O meu raio refletido e o meu ângulo refletido e meu ângulo de incidência são os ângulos formados entre o raio e a normal. Raio incidente e anormal, ângulo de incidência. Normal e raio refletido, meu ângulo de reflexão. Os outros dois ângulos que formam entre o raio e a superfície refletora. Esses dois ângulos são dois ângulos complementares que vão atuar formando na soma dos dois, do meu ângulo de incidência mais esse outro ângulo, vamos chamar aqui de um ângulo alfa qualquer, entre o raio incidente e a superfície, somando os dois vão dar 90 graus. Qual é o grande princípio da reflexão? Meu raio incidente, meu ângulo incidente e meu ângulo de reflexão são sempre ângulos iguais, numa reflexão regular. Quando eu falo de uma reflexão regular, este ângulo de incidência e este ângulo de reflexão são sempre ângulos iguais. Eles sempre vão ter o mesmo valor no meu processo. Qual é a grande diferença dentro do meu processo da reflexão com o processo de refração que a gente vai ver daqui a pouco? Aqui eu não tenho mudança de meio material. A minha energia que está sendo propagada na luz, como uma onda que só vai transferir energia no meio, ela vai apenas mudar de direção de propagação. Eu não mudo de meio material, eu não atravesso os meios materiais. Professor, o que significa meio material? O local onde a luz está se propagando. Ela pode se propagar em um meio material ou não, no vácuo. No vácuo, como sendo uma onda eletromagnética, ela consegue ter a sua propagação. Então o Sol, na minha fonte de luz maior do meu universo, da minha Via Láctea, no meu conglomerado de planetas, ele está emitindo luz, essa luz vai viajar no espaço, esse raio de luz vai viajar no espaço e vai chegar até o nosso planeta. Esse raio de luz que chega até o nosso planeta, ele pode sofrer o processo de reflexão ou o processo de refração. Quando eu mudo de meio material, ele sai, por exemplo, do ar para a água, ou da água para o óleo, ou quando eu atravesso uma superfície de vidro transparente, ele vai sofrer um processo de refração. Quando a luz não muda de meio material,
ela bate e retorna no mesmo local, eu tenho um processo de reflexão. Então, quando você está no banheiro de manhã, arrumando o seu rosto, seu cabelo, embelezando-se, para sair, para ir para o seu dia, para começar o seu movimento do dia, aquele processo de observar o seu rosto em frente a um espelho, aquilo lá é um processo de reflexão. Aquele espelho comum que a gente tem em casa, a gente chama de espelho plano, um espelho que tem sua superfície horizontal ou vertical, depende da forma que você está instalado na sua residência. Esse cara tem sempre uma posição, ele não faz curva, ele é sempre um plano, uma superfície reta, uma superfície plana dentro da minha jogada. É esse cara que eu estou observando aqui, quando eu coloco nessa linha em azul para você aqui. Esse cara é uma superfície plana, um espelho que está na horizontal e eu estou incidindo a luz sobre esse espelho. Esse processo pode ser dessa forma ou o contrário. É um processo reversível, um dos princípios da propagação da luz. Quando eu falo com você do outro aspecto, do outro fenômeno, que é o fenômeno da refração da luz, eu tenho uma mudança de meio material. A luz muda, atravessa um meio. Diferente da reflexão, onde meu raio incidente bate numa superfície polida e apenas muda a sua direção, ele retornaria aqui, essa luz agora, ela sofre um processo de refração da luz, onde ela está mudando o seu meio material. Ela entrou numa superfície, atravessou o meio material e lá ela vai sofrer um desvio. Professor, como é que eu vou definir o meu meio material? O seu meio material é definido por um cara chamado índice de refração. O índice de refração é a capacidade que o meio material tem de reduzir a velocidade de propagação da luz. A luz, uma onda eletromagnética, ela viaja no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Quando eu mudo de meio material, ela sofre uma redução na sua velocidade ou um aumento na sua velocidade, depende do formato que você está enxergando esse processo. Se eu sair, por exemplo, do meio N1, que é o ar, por exemplo, e vou para o meio N2, que é a água, a luz vai sofrer um processo de refração, ela vai diminuir a sua velocidade quando ela atravessa o meio material. Por exemplo, se você vem correndo e pula numa piscina cheia com água, a sua velocidade quando entra dentro do líquido é reduzida. Mesma coisa acontece para a luz. Quando ela entra no meio material, quando ela sai do meio material com menos resistência para um meio de maior resistência à sua velocidade, à sua movimentação, ela sofre uma redução da velocidade, ela diminui o seu processo. Esse índice de refração é definido como? Meu índice de refração, que eu vou chamar de N, é a razão entre a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, uma grandeza que não apresenta unidade de medida. Esse cara aqui vai apresentar apenas um número. Esse número é o cara que vai definir o tipo de material que você está usando, o tipo de meio onde a luz, a onda eletromagnética está propagando, está viajando no espaço. Vovô, presta atenção. Então eu falei para você que a velocidade da luz no vácuo, no meio onde não existe nada, no vácuo eu posso falar que esse cara tem uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. O V é a velocidade da luz dentro do meio material. Esse meio material pode ser a água, pode ser um vidro, pode ser um óleo, pode ser um diamante, pode ser um plástico. Esse cara é o cara que vai sofrer a mudança na direção do meio de propagação da luz. Se eu saio do índice de refração menor, um índice de refração menor para um índice de refração menor, eu tenho uma aproximação do meu raio refratado da minha reta normal. Então, quando eu saio, por exemplo, do índice de refração 1, que é o índice de refração do ar, professor, por que o índice de refração do ar é 1? Porque a gente admite que a velocidade de propagação da luz neste meio, no meio ar, ela não sofre redução, ou a redução é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que eu posso falar que ele está viajando na mesma velocidade da luz do vácuo.
Então, quando eu divido 3 vezes 10 à oitava por 3 vezes 10 à oitava, que seria a velocidade no meio, no caso o ar, esse valor dá 1. Quando eu saio do índice de refração menor, por exemplo, do ar, para um índice de refração maior, que é, por exemplo, a água, eu vou ter uma aproximação do meu raio refratado com o anormal, reduzindo esse ângulo. Então, meu raio de luz sofreu uma diminuição na sua velocidade de propagação lá dentro. Esse carinha sofre uma redução e eu tenho uma alteração na minha propagação da luz. Se eu faço ao contrário, eu saio do índice de refração maior para o índice de refração menor, no processo de reversibilidade da luz, ela sai do índice de refração maior por um menor, ela sofre um processo de afastamento da minha reta normal. De novo, o que você precisa lembrar? A reta normal, uma reta que forma 90 graus com a superfície, uma reta imaginária, que eu vou considerar o ângulo de incidência, o formado entre o raio incidente e a reta normal, o meu ângulo de refração entre o raio refratado e a reta normal. Esse cara pode ser menor ou esse cara pode ser maior. Depende do processo que eu vou aceitar dentro dessa jogada. Esse meu índice de refração, lembrando de novo a você, ele me define o tipo de material onde a luz está propagando e ele não tem unidade de medida. Quando eu falo nos processos de propagação ou no processo de refração ou a reflexão de um corpo, da luz em um corpo, eu posso falar então da minha difração, da minha separação da luz branca. Professor, quem é a luz branca? A luz branca é a junção de várias luzes, de luzes monocromáticas. Então a luz branca, eu posso falar com a luz policromática? Sim, é uma luz policromática. Uma junção de uma sequência de infinitude de luzes, de cores de luz. Professor, então quem são esses caras? As principais, as mais visíveis ao olho humano, eu tenho o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Quando eu atravesso esse cara por um meio material diferente, ele vai sofrer um processo de refração e uma separação da minha luz, formando uma sequência de cores no meu processo. Essa sequência de cores sempre segue essa ordem: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Professor, entre o vermelho e o alaranjado, eu não tenho ninguém? Não, eu tenho uma escala de cores no meu processo. Só que a gente não consegue visualizar esse cidadão. O que a gente então usa para determinar cada tipo de cor? A frequência de vibração. A mesma definição que a gente usou para definir frequência lá em ondas. V igual a lambda F. V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Funciona do mesmo formato aqui na separação ou na minha ótica geométrica. Galerinha, para que você possa entender o processo, aqui a gente vai ter uma análise de como que eu vou fazer a visualização de um corpo. Como assim, professor? Se eu quero enxergar a luz, a cor branca, por exemplo, a cor da camisa que eu estou usando agora, essa cor é a junção. Então eu estou absorvendo, estou sendo incidido pela luz, essa luz está refletindo todas as cores e eu vou enxergar a junção delas todas quando somada da luz branca. Se eu quero enxergar uma outra cor, uma cor vermelho, por exemplo, a do logo da camisa, ele vai absorver todo mundo e vai faltar nesse processo, vai refletir para mim o vermelho. Ou se você entender da outro formato, ele vai refletir, ele vai absorver vai refletir todo mundo e vai ficar faltando para você o vermelho e assim você entende que está aquela cor no processo. Pessoal, qual é a grande graça? Aqui é uma introdução do que a gente vai usar para poder entender a ótica geométrica. O que vai ser interessante para mim, para a minha prova do Enem, o que pode cair para você de ótica geométrica? A propagação desse cara dentro dos meios materiais, a refração, ou o processo de mudança da direção, que é o processo de reflexão, e o que me interessa mais, que é o que a gente vai ver na outra aula de ótica geométrica, que é a formação da imagem no espelho.
no espelho plano e nos espelhos esféricos, no espelho côncavo e no espelho convexo. Até daqui a pouco, até a próxima aula, que é a nossa aula de espelhos do processo.